Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje quarta-feira, dia 3/2/2021, um dia quente, já começando quente aqui pro nosso lado, aqui na cidade de Campinas. Vamos lá, gente, vamos lá, porque o trem tá bonito. Eu tava dando uma olhadinha no dólar internacional e com tendência de queda mais um pouco, hein? Mas eu acho que dessa vez, porque a mínima deles é 5,35 e a máxima 5,60. E o dólar ontem caiu 1,7%, graças a Deus, e fechou em 5,35. Então, eu acho que o dólar não é para baixar muito não, porque dentro da compra e venda desse câmbio que eu costumo verificar, ele está baixando o pico do teto, ou seja, não está tendo previsão de subida, tendência de caída, mas o mínima ele também não está caindo, então ele está falando que é mais ou menos ali no meio. Então, pela média de mais ou menos, como que eu percebo, é para ficar em torno de uns 5,40. É capaz de subir 0,5% hoje, alguma coisa do gênero. Ou continuar caindo até mais, que eu vou ficar muito feliz, né? É uma tendência, mas a tendência tá positiva, gente. A tendência tá para cair, não para subir. Vamos lá. Ontem a Bolsa de Valores... antes da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores DAX voltando a subir, quase batendo 14 mil pontos agora de manhã. Agora são 7h35 na hora que eu estou gravando. Tá dando 13.917 nesse exato momento. Já chegou a 13.988. Chegando quase os 14 mil, subindo 0,6%. E ontem a Bolsa de Valores ela subiu, foi para 19.800, quase 120 mil, e depois foi murchando, descendo um pouquinho e fechou no positivo de 0,6% com 118 mil. Professor, mas como que aconteceu isso daí? Por que deu uma queda? O que aconteceu? Vamos lá. Eu disse para vocês que até hoje ela iria subir e depois ia começar a aparecer talvez os negócios de mortes e tal, e o pessoal já está começando a bater firme nas quantidades de morte, que não é pouco, e vocês vão ver o que eu vou passar aqui na matéria hoje, e aí vocês vão falar assim: ixi, será que a bolsa sobe ou será que a bolsa cai? Para mim a bolsa cai para depois subir. Por quê? Porque as notícias de uma reforma, por exemplo, administrativa, uma reforma tributária, isso daí leva meses. Mas a questão do vírus, ele é imediato, então ele é já. Os outros é processo, então que vai dando tendência até acontecer, e aí a bolsa vai e explode, sobe porque é uma beleza. Mas até lá, não dá para pôr a mão no fogo não, hein? Então hoje, professor, o que você acha que vai acontecer com a bolsa? Eu acho que ainda a bolsa vai ficar assim, sabe, igual a Alemanha. Ela vai subir, ela vai cair, ela vai ficar naquela oscilação padrão de qualquer bolsa de valores, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu acho que hoje vai ser algo dentro de uma normalidade, porque não vi nada grave nos anúncios que possa falar assim: olha, essa é a desculpa que nós temos e vamos derrubar tudo. Ainda não. Lá para quinta, sexta pode acontecer, mas hoje ainda não. Vamos lá, que saiu umas notícias interessantes aí. Infomoney. Ibovespa fecha em alta de 0,6% com expectativa de retomada das reformas. E exterior tranquilo. Dólar cai 5,35. O mercado encerra segunda sessão consecutiva de ganhos, com notícias que animam os investidores na política e Wall Street. Então ele está dando a desculpa que é porque ganhou, o governo ganhou, tem a possibilidade de não sei o quê, mas você não escutou o vírus aqui. Porque a bolsa subiu. Mas se ela tivesse caído, eles iam arrumar alguma outra desculpa. Ia falar: é porque a expectativa da retomada da reforma pode ter coisas que não vai e tal. O que mais me preocupa no pessoal que entrou agora é o seguinte: eles querem algumas coisas que uma delas é o auxílio. Se colocar numa mesa junto com o Guedes, eu sei que o Guedes vai segurar que só vai poder criar o auxílio se cortar gasto. Beleza, nisso eu concordo com o Guedes, eu sou amigão dele nesse sentido. Agora,
Se ele não fizer isso, se ele não pegar e bater firme e falar, olha, vocês vão arrebentar o país se vocês fizerem o contrário, tal, e o pessoal aprovar o auxílio de novo, aí é mais uma reforma jogada no lixo, porque só o auxílio do ano passado, de 2020, já jogou a reforma previdenciária no lixo. Então essa aposentadoria sua de 5 anos a mais foi consumida ano passado, por exemplo. Vamos lá. Infomoney. Tesouro estuda emissão de títulos públicos com selo ESG. O pessoal perguntou para mim, que raio que é isso daí? Vamos lá. O governo brasileiro começou a mapear despesas do orçamento que se enquadram nesse tópico para atrair investidores estrangeiros. O Tesouro Nacional deu pontapé inicial para colocar o Brasil no mapa das emissões de títulos públicos com atestado de boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança, conhecidas pela sigla ESG. Sabe aquela coisa de empresa, você vai numa empresa e fala assim, ela tem o selo de sustentabilidade, ela tem o selo que preserva o meio ambiente, a tal da ISO. É um tipo de uma ISO internacional para a nova geração. É o selo de sustentabilidade. Por quê? Porque o governo está de olho em vender títulos públicos fora do Brasil. Dentro do Brasil não está dando certo, não. É isso que está acontecendo e é isso que ele está mostrando aí para nós. Eles querem pegar dinheiro de fora para comprar o título público. Porque os brasileiros não estão gastando mais em título. Estão colocando em outro lugar, menos no governo. Vamos lá. Isto é, Bolsonaro planeja testar fidelidade do Centrão com reforma ministerial. Ele vai colocar outra reforma, presidente da República. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Foca no que é importante. Essa reforma administrativa. A administrativa ela é infinitamente mais importante que a tributária. Mas, professor, você não mexe com finanças? Por isso que eu estou falando. Porque se você quiser mexer com a tributária antes de resolver aonde está escapando o dinheiro do governo, não vai resolver, não tem reforma que resolva. Só vai aumentar imposto. A reforma vai virar para aumentar imposto. Agora, se você passar a reforma administrativa antes, o resto vai que nem um foguete. Agora, se você vier com a reforma tributária para depois entrar administrativa, esquece, porque vai estar perto do ano de eleição e aí ninguém quer se manchar. Então, a reforma administrativa, ela tem que ser a primeira e tem que ser já. É a primeira coisa que já tem que colocar para fazer funcionar. Isso tem que ser votado antes de junho, antes do meio do ano. Se não for, meus filhos, nós não vamos ter aprovação de muita reforma, não. Se conseguir malemar, é meia boca aí. E agora Bolsonaro chega e planeja testar. Que testar da onde? Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Vamos ver se é fogo no parquinho. Após a vitória dos aliados Arthur Lira, do PP, e Rodrigo Pacheco, do DEM, para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, o presidente Bolsonaro estuda realizar uma reforma ministerial a conta-gotas para testar a fidelidade dos partidos do chamado Centrão. As informações são da Folha. De acordo com a reportagem, Bolsonaro teria ouvido de ministros que fazem parte da articulação política que, num primeiro momento, abrir um amplo espaço para a base aliada na esplanada do Ministério pode ter efeitos indesejados no futuro. Ok. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai trocando aos poucos os ministérios, cedendo um ao outro. Conforme aparece troca um... ele troca o outro, e assim parece que vai ser como que vai ser a pegada. Aí tudo bem. É porque ele está falando esse negócio de testar a fidelidade é no quesito de não entregar já o posto combinado de uma vez. Fazendo de forma homeopática, um aqui, outro ali, outro lá, para ver se o pessoal, para não impactar muito o governo e as coisas. Tá certo. Espero que o pessoal entenda e faça de bom proveito. Infomoney. Produção da Petrobras cai 11% no quarto trimestre, mas bate recorde no acumulado 2020. Olha que interessante.
A estatal afirmou que 2020 marcou seu melhor desempenho operacional, mesmo com os desafios da pandemia e com a queda da demanda global. Só que o nosso petróleo, a gente consome todo o nosso petróleo. Agora, essa queda de 11% no quarto trimestre, isso sinaliza para nós que vamos ver os balanços das empresas desse quarto trimestre. Agora em fevereiro começa a soltar os balanços, principalmente para metade para frente de fevereiro. Nós vamos ficar meio assim, porque isso aí já é um sinalzinho de que o quarto trimestre não foi muito bom para as empresas, não. Uma ou outra com certeza vai ser. Minério, essas coisas vai ser, mas 11% Petrobras, isso significa que empresas que dependem do Brasil, dependem do consumo brasileiro, não foi muito bom, não. Tirando as de construção, que deu uma arrepiada ao ano passado no crescimento. Mas fica de olho isso daí. Isso é uma sinalização para a gente ver que no mar não está tão para peixe assim, em relação aos números das empresas, que vai refletir na Bolsa de Valores agora para os acionistas. Porque se ela não der lucro, não tem participação nos lucros. Se ela dá lucro, todo mundo feliz, porque deu lucro. Vamos lá. Ainda Infomoney. Presidente do Banco Central diz que vacinação em massa é luz no fim do túnel. Fecha para a economia. O Brasil tem uma capacidade alta de vacinação, pode vacinar mais de 5 milhões de pessoas em um dia, diz Roberto Campos Neto. Eu acho com certeza que pode mesmo. E vai estar fazendo-se a vacinação. O problema é o seguinte, vamos lá. O problema é o seguinte, essa luz no fim do túnel, meu querido, eu vou falar para você que parece que é uma lanterninha brilhando. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para você. Poder 360. Coronavírus mata mais por milhão no Amazonas que em qualquer país do mundo. Vocês escutaram ou não? Vou repetir para vocês a nota do Poder 360. Coronavírus mata mais por milhão no Amazonas que em qualquer país do mundo. Amazonas é onde está saindo a segunda cepa desse bichinho, que eu falei que é perigoso, o pessoal não está se atentando e tudo mais. Eu falei, gente, eu vi mediunicamente que a hora que chegasse para essas regiões, nossa, que o negócio não ia ficar bonito. E o povo tá achando que eu tô mentindo ou brincando. Não é por aí, hein? O coronavírus mata mais 2.000 pessoas por milhões de habitantes no Amazonas, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Mas, professor, não seria porque lá é um lugar distante, não chega o oxigênio, não sei o que não tem tanta estrutura, é difícil? Também. Mas não só isso e não só por isso. Bem agora que a gente está entrando na segunda área, que é a segunda onde tem mais força da gravidade, tiraram todos os hospitais de campo aí. Eu não consigo entender essas coisas. Eu ainda tô para entender o brasileiro, que é uma coisa incrível. E você quer que eu piore mais a situação? Dessa luz do fim do túnel do Banco Central lá falou? Vamos lá. Poder 360. Isso aqui vai para a live de extra. Reino Unido identifica segunda... Presta atenção. Reino Unido identifica a segunda mutação. A primeira mutação foi aquela que passou a semana passada, tal, não sei o quê. Já tem uma segunda mutação de nova cepa do coronavírus. Então, tinha o coronguinho aqui. Eles identificaram uma mutação que foi da Amazônia, do Reino Unido e da África do Sul. Agora já não está mais nessa, está mais outra. Mutou de novo. A mutação, gente, tá sendo assim coisa de todo mês uma. Todo mês uma. Como que vai se conseguir fazer uma vacina para resolver esse problema? Ou seja, sabe aquele teoria de Darwin vencendo a batalha? Teoria de Darwin está reinando. Isso aqui é pura teoria de Darwin. Quem não conhece Darwin, não entende nada da evolução, isso é a teoria do Darwin. Nós tentamos nos proteger
e outros vêm nos atacar. E assim fica, e quem fica é o mais forte. E fica o mais forte, o mais fraco sai, o mais forte fica, o mais fraco sai, o mais forte fica, o mais fraco sai, e assim vai caminhando a humanidade. Vamos dar uma lidinha nisso aqui, pera lá. Pesquisadores identificaram uma segunda mutação na variante do coronavírus encontrada no Reino Unido. A nova forma do vírus, considerada preocupante pelos responsáveis do estudo, já foi identificada na África do Sul e no Brasil. Depois de análise de 214 mil sequências genéticas da variante britânica, a B117 foi achada em estudo realizado dia 26 de janeiro em uma segunda mutação, chamada E484K, e apelidada de ERIC. As informações são de relatório publicado pelo governo britânico. Mutações de vírus são comuns e esperadas, a maioria delas é inofensivas, ou pode ser até prejudicial ao próprio vírus. Por outro lado, algumas preocupam os cientistas, como o caso da ERIC e da N501Y, apelidada de Nelly, que era a única encontrada na B117. Vixe Maria! Essas duas mutações afetam proteína conhecida como a spike, que é a espícula, que facilita a entrada do patógeno na célula humana e torna o coronavírus mais contagioso. Porém, existe uma maior preocupação em relação à ERIC, pois tem mostrado maior possibilidade de reduzir a eficácia das vacinas Covid-19, assim os imunizantes que estimulam a produção de anticorpos poderiam deixar de ser efetivos. A luz no fim do túnel está apagando. E agora, José? O governo britânico lançou nesta terça-feira um grupo de trabalho com funcionários, 2 de fevereiro, ontem, um grupo de trabalho de funcionários para testar 80 mil pessoas. Trata-se de reação à identificação de pelo menos 11 casos de contaminação pela variante do coronavírus identificada na África do Sul. O secretário de Saúde do Reino Unido disse ser vital que o governo britânico faça tudo o que estiver ao seu alcance para interromper a transmissão dessa mutação. A melhor maneira de impedir a propagação do vírus, incluindo novas variantes, é ficar em casa, economia e seguir as restrições em vigor até que mais pessoas sejam vacinadas. Mas a vacina fala que não faz efeito, mas o problema é que ela está podendo dentro do corpo humano ficar com as duas. A versão anterior e a versão nova. Rapaz do céu. O Reino Unido já conseguiu vacinar 90% da população com mais de 80 anos e já aplicou 15 doses de imunizantes a cada 100 habitantes. O contágio descontrolado de uma nova variante colocaria em risco essa ação de combate à pandemia. Vocês estão entendendo as cenas do próximo capítulo ou não? Vocês estão entendendo ou não? Até bati tudo na câmera aqui. A coisa não tá para peixe não tá para brincadeira. Eu acredito que aqui no Brasil ainda vai ter uma seguradinha na coisa assim em relação a... Porque não é falar, não tem problema, é Deus que manda mesmo, mas e nós somos grandes, tem 220 milhões, já deve ter caído para 219. Mas é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês, a Europa é desse tamanho aqui assim, ó, pequenininha. Um negócio desse dizima a população inteira. Rapaz, olho atento, ó, zoião bem grande. Não vamos brincar não, porque eu tô falando pra vocês que essa segunda versão não é brincadeira. Gente, jamais a verdade absoluta, que Deus os abençoe. Namastê.